Olá pessoal, vamos falar sobre os agravos da Covid-19 e as alterações laboratoriais. Andei pesquisando aí na internet, sei que tem muito material disponível para vocês aí. Eu vou botar de repente aí nas descrições desse vídeo alguma coisa desse material. Então, mas o intuito de fazer esse vídeo e deixar disponível aí no YouTube é traduzir a linguagem científica para a linguagem do cotidiano. Muita gente aí que talvez não tenha tanto interesse em fazer um curso técnico na área de laboratório, na área da saúde, mas que tenha curiosidade, né, vai saber o que significam alguns termos técnicos. E é óbvio que você vai continuar precisando do médico, você vai continuar precisando dos profissionais de saúde para terem um prognóstico, fecharem um diagnóstico sobre o seu caso. Espero que não aconteça. Para isso é necessário manter aí o distanciamento social. Para isso é necessário manter as medidas de precaução, como o uso do EPI, a máscara respiratória. Para isso é necessário, para quem, já que estamos no inverno, né, tenta cobrir um pouco mais o corpo com roupas, que também é uma medida de proteção, já que o contágio acontece também por superfícies. Tá? E a gente vai falar do que foi pedido aí, né? Tiveram pessoas que escreveram por WhatsApp pedindo: Ângelo, fala lá no canal sobre as alterações laboratoriais da Covid-19. Aí eu vou falar aqui, começando pela reação em cadeia da polimerase, que foi o primeiro exame que foi usado para a detecção do coronavírus, do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Lá na China, em Wuhan, uma província chinesa, surgiram os primeiros casos. Então eles usavam um suave, que é um cotonete, traduzindo do cientifiquês para o popular, é um cotonete grandão que enfiava no nariz da pessoa, ia bem fundo mesmo, até próximo da glândula lacrimal, que já fica na parte dos olhos aqui. Chegava a escorrer lágrima dos olhos da pessoa. Era um teste assim, muito desconfortável. Então era o suave nasal e tinha o suave também de orofaringe, que um cotonete também igualmente grande, e abre a boca, ia lá na garganta coletar material, botava na capinha e enviava para o laboratório para fazer a reação em cadeia da polimerase. A reação em cadeia da polimerase acontece quando, um pouquinho antes da divisão celular, na fase da intérfase, o DNA, o que são duas fitas pareadas, ele se divide. Essa fita vem para cá, essa outra fita vem para cá. E aí precisa de algumas enzimas chamadas polimerases. Elas vão reconstruir, elas vão pegar essa imagem aqui e vão reconstruir aqui, para parear com essa fita. E vão pegar a imagem dessa e vão reconstruir aqui. E aí você vai ter duas cadeias de DNA, onde você antes tinha uma cadeia que se tornou duas fitas, e agora serão duas cadeias de DNA, ou seja, material em dobro para a divisão celular. Então, essa reação em cadeia da polimerase, ou seja, essa reconstrução da fita pareada que se separou, ela é analisada lá no equipamento do laboratório. E aí, quando você analisa a reação em cadeia da polimerase, se tiver alguma fita de RNA viral, ela sai no resultado, sai alteração no resultado. Então esse é um exame primário do enfrentamento ao coronavírus, né? Que era feito com suave, aí depois desenvolveram novas tecnologias, conheceram um pouco mais da doença e passaram a fazer exames também com o plasma sanguíneo, com o soro, né? Diferença entre plasma e soro, você sabe, né? O soro, ele tem a fibrina, que é o produto final da cascata de coagulação. O plasma não tem fibrina. Tá? O soro, ele já é de um sangue que já coagulou. O plasma não, o sangue não coagulou ainda. Tá? E aí tem os exames sorológicos, tem o IgG. Também já existia antes da Covid-19, o IgG. E o IgG, ele é importante para detectar as pessoas que
foram expostos ao vírus e que não apresentaram sintomas. Porque tem isso também, né? Não é que seja uma gripezinha, como andaram dizendo por aí, mas algumas pessoas foram expostas ao vírus e não apresentaram sintomas. Isso varia de ser humano para ser humano. Nosso sistema imunológico é diferente. Nós somos mesma subespécie, só lembrar disso. Nós não somos a mesma espécie. Nós não somos muito semelhantes uns aos outros. A gente tem as nossas diferenças, né? Por exemplo, tem uma notícia rolando por aí que o sangue do tipo A é mais vulnerável aos agravos da Covid-19. É preciso ser investigado um pouco mais isso, mas já tem algum indício sobre isso. E os outros sangues não são tão vulneráveis, né? Então a gente tem que avançar aqui nos exames, né? As alterações de sorologia do IgG. IgG é aquela imunoglobulina, ou seja, aquele anticorpo que fica gravado, né? Só pega o G, faz um macetinho aí de prova. G gravado, gravação. É coisa antiga. Você já teve, não apresentou sintomas, ficou marcado lá no seu sistema imunológico, com uma cicatriz. Ele é o IgG. Tá? O IgM seria a fase aguda, seria a coisa de momento. M, pega o M, faz um macetinho quando você for fazer a prova. M, coisa de momento. Né? Aqueles sintomas estão relacionados à sorologia do paciente, tá? IgG e IgM. Não vou me aprofundar muito, tem outras imunoglobulinas também, mas aqui, por enquanto, tá bom pra gente, né? Alterações de maior destaque são a linfocitopenia, que palavrão, né, Ângelo? Olha o cientifiquez aí, para atrapalhar as nossas vidas. Linfocitopenia, linfócito, é aquela célula especializada em combate ao vírus. E logo que o coronavírus infecta o organismo, tem uma baixa desse tipo de combatente, que é a célula especializada em combate a vírus. Justamente o especialista no combate é o que mais tem baixa nesse primeiro momento aí da guerra que é a vida, né? E que se agrava numa infecção viral dessas. Então, linfocitopenia é a baixa de linfócitos, os vírus que são especializados contra vírus. O aumento da PCR. PCR aqui não é a reação em cadeia da polimerase, que também tem essa mesma sigla, mas é do inglês. Tá? Essa sigla aqui tem um pouco a ver mais com a nossa língua, porque é a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela aparece muito na fase crônica da inflamação. Dei uma aula aí sobre artrite reumatoide. Ela é um marcador de fase crônica. Como a artrite é uma doença crônica, a artrite reumatoide, né? Então a PCR ela acaba sendo o marcador da fase crônica desse tipo de inflamação. Mas ela aparece aumentada em outras doenças também, como por exemplo aqui na Covid-19. Tá? A desidrogenase láctica, o LDH. Em alguns relatórios aparece LDH. As pessoas às vezes até confundem com HDL, colesterol. Não é, isso aqui é outra coisa. Marcador de tecido, de lesão tecidual, principalmente de músculo. Né? Tem vários tipos de musculatura, tem a musculatura esquelética estriada, a musculatura lisa. Né? E todos os nossos órgãos, eles têm os músculos específicos deles. Tem a musculatura cardíaca, que é exclusiva do coração. Tá? Dímero D. Dímero D é uma proteína. Ela está envolvida lá no coágulo sanguíneo. Tá? O dímero D ele tem um aumento também na Covid-19. E o importante do dímero D é que ele pode causar aí a coagulação intravascular disseminada. O dímero D ele pode inclusive coagular o sangue próximo das veias calibrosas que irrigam o coração, que levam o sangue até o coração, como a cava inferior, por exemplo. Então é importante investigar dímero D ou D-dímero. AST, a antiga TGO.
Aí eu vou dar o significado da sigla atual, que é AST. É a aspartato aminotransferase. A aspartato aminotransferase, ela é um indicativo de lesão hepática. O fígado está sofrendo com a infecção. Assim como a ALT, a antiga TGP, ela é a lamina aminotransferase, também é um marcador de lesão hepática. O fígado está sofrendo com aquela infecção, está relacionado àquela infecção. VHS, velocidade de hemossedimentação, também é um marcador de inflamação, assim como o PCR, só que ele complementa a informação de PCR. O PCR é da fase crônica, inflamação crônica. O VHS é inflamação aguda. O VHS é coisa momentânea, ele vai passar, né? Ele não vai se manter alto por muito tempo, tá? Enquanto que a PCR, proteína C reativa, ela se mantém alta por mais tempo. Ele também, a velocidade de hemossedimentação é um teste muito simples de ser feito. Eu tenho até aqui, entre as minhas coisas aqui, tem uma varetinha aqui, olha, né? Um tubinho de coleta de sangue, ele tem que ficar bem verticalizado. Aí nessa varetinha, nessa pipeta volumétrica, né, de pressão, você tira a tampinha do tubo, enfia, e aí por pressão o sangue sobe e vem até aqui. Ele tem uma tampa aqui para não jorrar sangue por cima, tá? E aí você aguarda aí por 60 minutos a sedimentação. Por isso a gente chama de velocidade de hemossedimentação, VHS. Ela aumenta muito, segundo aí o que descobriram os relatórios laboratoriais da Covid-19. Não é em todos os casos que acontece isso. A concentração de hemoglobina sérica, ela diminui devido ao gasto energético. Essas pessoas, às vezes, têm febre, e a albumina é a proteína mais abundante no organismo, é a albumina. E até aqui é uma fase branda da doença. Apresentou sintomas, sim, mas não evoluiu tanto. E agora a gente vai falar dos agravos da doença. Quando a doença já começa a agravar um pouco. Ela aí apresenta leucocitose, do cientifiquez. Leucocitose é o aumento dos glóbulos brancos, das células de defesa. Quando você tem muitos soldados te defendendo lá na guerra, lá do teu sistema imunológico, chama leucocitose. Tá? A neutrofilia. Neutrofilia significa que já aconteceu ali, devido à baixa inicial dos linfócitos do sistema imune, as bactérias já se aproveitaram disso. E está tendo também uma infecção secundária por bactérias. A neutrofilia, ela se apresenta por quê? Porque o neutrófilo é uma célula específica contra a bactéria. Então, é a alta de neutrofilia de neutrófilos também. Há agravos da linfocitopenia, já foi falado lá no início, né? Ou seja, os linfócitos eles diminuem mais ainda, o número deles na contagem de linfócitos diminui muito. E a trombocitopenia. Trombocitopenia significa que as plaquetas também caem. As plaquetas não são células, são corpúsculos, são fragmentos. Um dia foi uma célula lá na medula, ela era um megacariócito, mas como era uma célula muito grande, muito densa, se movimentando ali, ao sair na corrente sanguínea, se fragmentou toda, formando aí as plaquetas. Também há uma baixa das plaquetas para quem tem os agravos da Covid-19. Aumento no número celular do parâmetro de monócitos. Os monócitos eles aumentam o volume deles. E apenas alguns aparelhos de hemograma mais modernos detectam esse aumento no volume do monócito. O monócito é uma célula de defesa envolvida também no processo inflamatório, que ele engloba a bactéria, o vírus, o fragmento, o patógeno, ele engloba ele, né? E quando ele engloba, a gente diz que é uma fagocitose.
o monócito. Então, na Covid-19 tem um aumento do volume do monócito. Ele é monócito no sangue e no tecido epitelial, ele se transforma em macrófago. Então, ele mesmo sendo monócito, ainda não necessitando ser grandão, porque ele não está no tecido epitelial, ele tem um aumento de volume na doença Covid-19. E não em todos os casos, em alguns casos. É sempre necessário lembrar que a gente precisa de médicos para traduzirem isso, para diagnosticarem isso. Eu posso até estar transcrevendo e traduzindo aqui, mas numa forma de aula, para alguém de repente despertar o interesse de estudar em uma das áreas da saúde, ou na enfermagem, ou para técnico de laboratório, ou até mesmo fazer uma graduação, biologia, medicina, farmácia. Tá? Aumento no volume. O dímero D aparece de novo aqui, né? Na pesquisa que eu fiz, que eu transcrevi, aparece o dímero D de novo. É porque é muito importante fazer dímero D, por causa daquele coágulo em veias profundas. Tá? E também o TAP e PTT, que são siglas. TAP é o tempo de ativação de protrombina e o PTT é a tromboplastina, o tempo da tromboplastina. Aí você cruzando as informações do dímero D com TAP e PTT, tem aí uma resposta boa com relação ao coágulo sanguíneo dessa pessoa, que pode evoluir para CID, né? Que é a coagulação intravascular disseminada. Perigo isso aí, principalmente se for na veia cava, as veias aí que irrigam o coração, pulmões, né? E aí tem as formas mais graves ainda. Nada é tão ruim que não possa piorar. É a maior concentração de interleucinas. As interleucinas são moléculas, são enzimazinhas que elas são sinais químicos de uma célula para outra, a comunicação leucocitária, e são as interleucinas 6 e 10, que elas têm aí um aumento delas, né? Um aumento da... Por quê? Porque tem muito tem muita... As linhas de defesa, né, no organismo, tem muito linfócito até que não tem, porque eu relatei aqui uma baixa de linfócitos, mas leucócitos, é uma grande quantidade de células de defesa no organismo. Claro que elas vão estar se comunicando bem mais, a linha de comunicação delas vai estar alta, e são chamadas interleucinas, a 6 e a 7, principalmente. Níveis baixos de hemoglobinas. E aí a hemoglobina é aquela principal proteína do sangue. Eu sei que eu falei que a albumina é a mais abundante proteína no organismo, mas a principal proteína com relação ao tecido sanguíneo é a hemoglobina. Então tem uma baixa dela, né? Baixos níveis de hemoglobina. Então tudo isso aí são resultados laboratoriais. A parte clínica requer interpretação também, né? Covid-19, a parte clínica é muito mais assim, tem muito mais material falando sobre isso. Por exemplo, febre, né? Os calafrios, o olfato, que a pessoa não tem olfato, né? Tem muito mais material na internet disponível falando de sintomas, do quadro clínico, do que traduzindo esses nomes do cientifiquês que saem em resultados de relatórios de exames laboratoriais. Só que é isso, você sempre vai precisar do médico para fechar o seu diagnóstico, tá? Não estou fechando diagnóstico nenhum, até porque cada caso é um caso, né? Você pode ter uma coisa e não ter a outra, né? Ou ter a outra coisa e não ter essa outra coisa. E o médico vai saber cruzar as informações. Ele, de repente, até porque ele tem que cruzar essas informações de laboratório com as informações lá dos exames de imagem, né? Da sala do raio-x, de vários outros profissionais da área da saúde, tá? Espero que tenha sido proveitoso aí. Espero ter explicado direitinho esses nomes esquisitões
E é isso. Estudem. Aproveitem a quarentena, aproveitem, transformem as diversidades em oportunidades. Um abraço, sucesso!